Nossa série Esperança para Famílias Disfuncionais está na terceira mensagem. Essa é uma série baseada na história de José. O interessante de contar essa história e pensar em como ela se aplica à vida das nossas famílias é porque quase todos nós, se não todos que estão aqui, conhecem bem a história de José. Então, contá-la novamente serve não só para a gente ajudar as crianças a entenderem melhor a história, mas os adultos a pensarem em aplicações dessa história para a sua vida, que talvez não tinham sido pensadas antes. Então, como a proposta do reverendo Jailson e minha é que juntos nós falemos sobre família a partir da família quebrada de José, nós vamos hoje trabalhar então com a terceira mensagem, o capítulo 39 de Gênesis, expondo esse Deus presente nas tribulações, é o título que eu dei para a mensagem de hoje. Abra sua Bíblia então em Gênesis 39, eu vou fazer a leitura desse texto, peço que você acompanhe, e depois nós vamos ouvir esse texto explicado e Deus falar conosco através dessa história. Gênesis 39 diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado da sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. É aqui a palavra do Senhor. Esse texto aqui é um texto que conecta com o primeiro texto que o pastor Jailson pregou na primeira mensagem da série. A nossa história faz um parênteses. A história do domingo passado, a história de Judá com Tamar, é uma espécie de parênteses para explicar não só como essa família é disfuncional, mas como o Senhor vai trazer redenção mesmo em meio a essa família disfuncional. Aquela história de Judá e Tamar é a história do começo da linhagem de Jesus Cristo. Lá na frente a gente vai ouvir falar que Jesus é descendente de Judá com Tamar. Aí você fala: meu Deus, aquela história lá de José. Exatamente, Deus faz esse parênteses para explicar para você que ele traz redenção da união mais suja que podia ter.
de uma mulher, uma nora que se veste de prostituta e dorme com o seu sogro, porque ele não tinha dado a ela o marido que lhe prometera, não é? Então, se você não estava aqui, não ouviu essa mensagem, temos no nosso site, no canal do YouTube, para você ouvir e acompanhar a maneira como Deus vai trabalhando na vida dessa família, a família de Jacó. Mas a nossa história, o capítulo 39, ele faz uma ponte com o 37. O 37 termina assim: os seus irmãos venderam para os midianitas ou ismaelitas, que levaram para o Egito e o passaram e o venderam e o revenderam para a casa de Potifar. Aí o 39 diz, ele foi vendido, comprado por Potifar. Então ele está retomando aquela narrativa do 37. E Potifar então é a expressão aqui do seu novo senhor, daquele que vai dirigir a sua vida. O fato de Deus conectar essa história vai apresentar para a gente uma providência divina para preservar a linhagem abençoada. Olha que interessante, Jacó é o escolhido de Deus dos 2 filhos de Isaac, e assim, uma escolha bem improvável, Jacó é o trapaceiro. Se você lembra da história de Jacó, Jacó é aquele que engana o seu pai e engana o seu irmão para ter a bênção da primogenitura. Mas Deus escolhe fazer com que a família de Jacó seja o seu povo. É de Jacó que vem as tribos de Israel, são os filhos de Jacó. E José faz parte dessa descendência. Então o fato de José ter sido comprado por um homem alto, o chefe da guarda, já é sinal do cuidado de Deus, da providência de Deus em proteger essa família. Porque Deus quer continuar o cuidado da linhagem abençoada. Além disso, como a gente vai mostrar no decorrer dessa mensagem, Deus vai usar a família quebrada de José para abençoar famílias estrangeiras. José vai ser a primeira evidência disso, porque ele vai ser bênção na casa de Potifar, mais tarde vai ser bênção na prisão, e mais tarde, fora do nosso texto, vai ser bênção para vários povos que virão comer por causa da boa administração de José. Então lembra daquela promessa lá atrás em que Deus chamou Abraão e falou assim, que em ti serão benditas todas as famílias da terra? José é o primeiro cumprimento disso. É a evidência de que Deus abençoaria as famílias da terra por intermédio da linhagem abençoada. O nosso capítulo, ele está inserido num bloco da história que revela a vida de José no Egito enquanto servo. Do 39 ao 41 é José no Egito, mas José debaixo de servidão. Do 42 até o final, até o 50, o final do livro de Gênesis, é José enquanto senhor, enquanto mestre. Então os dois mostram José no Egito, mas primeiro um José humilhado, depois um José exaltado. E aqui então que a gente precisa aprender como é que o autor está ensinando para a gente com a história algumas das coisas que são típicas do povo de Deus e mais tarde típicas do grande descendente de Abraão, Jesus Cristo. Por quê? Porque são histórias de humilhação e exaltação. Olha só, José é filho da família da promessa, mas primeiro se torna servo. Mas se você acha que isso é humilhação suficiente, não. Lá como servo, ele vai crescer. Mas assim como ele vai crescer, ele vai ser humilhado para ser prisioneiro. E mais tarde, quando ele revela sonhos na prisão, que é capítulos 40 e 41, ele vai ser tornado primeiro-ministro do Egito. Então a gente vê uma caminhada de humilhação e de exaltação presente na vida de José. E isso vai ser um ensino para o povo que lê essas histórias e também acerca de Jesus Cristo. O nosso texto, ele tem uma estrutura que facilita a gente entender sobre o que ele fala. Ele deixa muito claro para você sobre o que ele vai falar. Ele vai falar sobre como Deus está presente. Por quê? Porque no versículo 2 e 3, ele repete 2 vezes no original, Deus era com José. Versículo 2, versículo 3, Deus era com José. E no final do texto, versículo 22 e 23, que José já está na prisão, Deus estava com José. E Deus era com José. Então, ele fala 2 vezes aqui e 2 vezes no final. Em outras palavras, o início do texto e o final do texto já dão o tema para você. A história no meio é só para revelar a sua ida de humilhado, de posição razoável, servo em Potifar, para um período humilhado. Mas Deus é com José aqui e Deus é com José aqui.
Então ele vai explicar para você e para mim que o tema da história é a presença de Deus com José. E a maneira como o narrador constrói o começo da história e o final da história são idênticos, para você perceber isso. Primeiro, como eu falei, a presença do Senhor. Segundo, é que ele sempre encontra o favor do seu superior. Potifar gosta dele, e depois, lá o carcereiro gosta dele também. Terceira coisa, é que ele então é encarregado de tudo que está naquele local. Os dois, o começo e o fim, revelam que ele tem tudo na sua mão. Em outras palavras, ele se torna o grande administrador, o grande mordomo daquela localidade. E por último, a bênção de Deus de fazê-lo prosperar. Então, o narrador constrói do mesmo jeitinho. É como se ele estivesse fazendo assim 2 parênteses, iguaizinhos, para você entender que a história no meio tem a ver com o que está aqui no começo e no fim. A estrutura é idêntica. No começo, Deus presente com ele, encontra a favor do superior, o superior deixa tudo o seu encargo e Deus abençoa. E no final, a mesma coisa. Seja na casa de Potifar, seja na prisão. Então eu quero que a gente pense, já que o texto é muito claro sobre do que ele vai tratar, eu quero que a gente pense no tema da mensagem, e eu vou trabalhar com isso o resto do nosso tempo aqui, pensando nesse texto. Eu quero que a gente pense sobre como Deus está presente nas tribulações. E por que eu quero destacar isso? Que é o título da minha mensagem. Porque esse é um artigo de fé, não de vista. Dizer que Deus está presente nas tribulações não é algo que a gente enxerga com tanta facilidade. Porque é mais fácil nós enxergarmos a providência de Deus quando as coisas vão bem. Tanto é que você e eu usamos a expressão providência sim. Quando você fala assim, eu estava passando por uma dificuldade, mas aí aconteceu tal coisa. Nossa, Deus foi muito bom, foi providencial. Você não fala assim, então eu estava andando lá na avenida tal e eu bati o carro, providência de Deus. Você não fala assim. É providência de Deus também, mas você não usa a palavra providencial. Providencial sempre é para alguma coisa boa que aconteceu. Então, é mais fácil enxergar a presença de Deus em tempos de maré alta. Duro enxergar a presença de Deus quando a maré está baixa, quando a coisa não vai bem. Então esse é um artigo de fé. Dizer isso é crer antes do que ver, tá? Mas o meu tema não é só trabalhar como Deus está presente nas tribulações, mas eu quero que a gente vá mais adiante e enxergue que Deus está presente nas tribulações para nos fortalecer como testemunhas às famílias da terra. E eu acho que isso que essa história tem a nos revelar. Que Deus tem propósito. Essa é uma das coisas que a gente aprende com José. Ele vai interpretar mais à frente na sua vida de como todo o seu sofrimento tinha propósito. Não era sem razão. Deus queria fazer algumas coisas através dele. A continuidade da história de José vai mostrar que uma das coisas que Deus vai fazer é preservar a família de José. Não é o nosso texto, mas em toda a história de José, Deus tem propósito. E um dos propósitos é ser testemunha a todas as famílias da terra. E essa é uma das coisas que eu quero que a gente aprenda sobre o porquê Deus às vezes nos coloca em tempo de tribulação e está conosco, para que nós sejamos testemunhas às famílias da terra. Sejamos testemunhas ao nosso redor. Então nós vamos olhar para a narrativa com esse tema em mente, tá bom? Deus está presente nas tribulações para nos fortalecer como testemunhas às famílias da terra. Então vamos olhar para a narrativa e ver as várias cenas dessa história. A primeira cena, do verso 1 até a primeira parte do verso 6, mostra que José, embora no Egito, está um bom começo. Embora seja ruim, ele escravo, um bom começo. A primeira cena mostra que começou bem, né? Começou bem essa história. Lembra que no capítulo 37 ele teve sonhos de que ele seria exaltado, né? Ele seria exaltado entre os seus pares, porque lá os seus irmãos, o seu pai estão se curvando diante dele nos sonhos. E aquilo lá pareceu ser frustrado, porque agora ele é servo. Mas ele é um servo que vai ser tratado de maneira diferenciada. De acordo com os registros da época, a gente sabe que servir dentro de casa já era sinônimo de que você era um servo de escalão maior. Você não ia servir no campo, você tinha o privilégio de servir dentro de casa. Depois que ele se torna o grande mordomo, o administrador, o braço direito, aquele que sabe de tudo da vida de Potifar. Só não cuida das coisas particulares dele. Diz a primeira parte do versículo 6, fala que só não tinha que se preocupar com a sua comida. É uma maneira de dizer assim, ele só não cuidava das coisas que são privadas, né?
Não dá para fazer tudo para Potifar também. Não dá para comer para Potifar. Não dá para estar, inclusive, com a esposa de Potifar, como a história vai revelar. As coisas que são particulares ficam com ele. O resto, José podia cuidar de tudo. Então, José acaba sendo exaltado num primeiro momento aqui. E cresce a tal ponto de se tornar o principal servo da casa. E isso já é evidência de um bom começo. 5 vezes nessa primeira parte, nessa primeira cena, do 1 até a primeira parte do 6, a gente vê o nome do Senhor sendo repetido. Não é uma coisa muito comum, não aparece tantas vezes assim em outras partes da história de José. Mas aqui é o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, 5 vezes. Para mostrar a presença de Deus, o papel crucial da providência de Deus em dirigir a vida de José. E essa presença benéfica de Deus é experimentada mesmo quando ele está escravo, longe da terra da benção. Você consegue perceber como é que isso aqui devia ser lição para quem estava no Egito, lendo essa história e saindo do Egito e não percebendo o cuidado de Deus, porque estão no deserto. No Egito, pelo menos, eles tinham uma comidinha melhor, mas agora no deserto, pão, maná todo dia. Moisés está escrevendo essa história pela primeira vez para esse povo, que fora escravo e que agora tinha sido liberto, mas não passava por uma caminhada tranquila, era uma caminhada no deserto. Essa história era para eles aprenderem que o Senhor era com eles. Já tinha sido com eles no Egito e era com eles agora, enquanto eles caminhavam no deserto. Essa presença de Deus, então, ela é notada por outros, e isso aqui que me espanta, porque Potifar observa isso. Olha o versículo 3. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, quer dizer, Potifar percebeu. A maneira como Deus cuidou de José era tal que ficou nítido até para quem é ímpio, para quem é de outro povo, observar que os deuses, vamos colocar assim, uma linguagem bem pagã, os deuses andam com esse cara, não é possível que dá tudo certo. Deus, esse Deus dele anda com ele o tempo todo, porque parece que dá tudo certo. Onde ele coloca o dedo, a coisa floresce, vai bem. Esse é um tema repetido em algumas histórias anteriores dos patriarcas. Por quê? Quando Abraão passa por terra estrangeira, um primeiro Abimeleque diz assim: o Senhor é com você. Depois, quando Isaac está passando por terra estrangeira, um outro Abimeleque, também chamado de Abimeleque, mas é um outro governante, porque Abimeleque não era nome, era título, diz assim: ó, o Senhor é com você, Isaac. Depois, quando Jacó está na casa de Labão, o Senhor é com você. Interessante isso, porque isso é repetido várias vezes e vem da boca de alguém que não é temente a Deus. Abimeleque, Labão e agora Potifar. Presta atenção em como Deus está falando que a sua presença é tão marcante, tão nítida, que ele evidencia isso até o ponto de ímpios notarem. Essa é uma boa observação para a gente fazer, porque nem sempre a gente enxerga Deus conosco. Mas Deus pode e às vezes se faz presente de tal forma que isso é observável, percebido por gente ímpia. O plano de Deus parece bom, e é bom, inclusive a José. Os sonhos frustrados do capítulo 37 parece que voltaram a ser uma realidade. Afinal de contas, agora ele está numa posição melhor. Ele é um servo exaltado. Ele é exaltado entre os seus pares. Isso, como eu falei, era confortador para o povo que lê. E deve, os primeiros leitores dessa história. E deve ser confortador para nós também. Afinal de contas, nós também temos que aprender que José não ia se tornar grande para ser exaltado pessoalmente, mas para ser servo. Essa é uma das coisas que a história de José vai nos ensinar. José é exaltado à posição, lá no final da história, ou mais adiante na história, a de segundo debaixo de Faraó. Para quê? Para servir a família. É exatamente isso que acontece com o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é exaltado e ensina os seus discípulos que quem quer ser grande deve aprender a servir. José vai se tornar grande para ser servo, não para ser louvado e reverenciado pelos seus subordinados. Mas a história continua, a segunda cena dessa história é a cena da tentação. Né? A partir da metade do versículo 6 até o versículo 12, nós vemos uma tentação incessante. Versículo 6 tem uma frase pequena que diz assim, finalzinho, fala: José era atraente
e de boa aparência. E aí vai então dizer que esse é um ensejo, é a ocasião para a tentação da esposa trazida pela esposa de Potifar. Esse é um comentário não muito comum. A gente não vê muitos homens na Bíblia sendo dito deles que eles eram belos, que eles eram de boa aparência. A gente ouve que Davi era de boa aparência, mas a gente não consegue achar outros exemplos na Bíblia tão destacados como de José. José deve ter sido parecido com a sua mãe. Sua mãe, Raquel, a Bíblia descreve, era de boa aparência, ela era bela. É dito mais vezes de mulheres serem belas, mas não de homem, né? Mas aqui o narrador está explicando para você, isso vai dar problema. Isso vai dar problema. Vocês vão ver como é que isso aqui vai ser complicado. O que é curioso é que essa é a maneira bonita como o narrador ensina pra gente algumas coisas dessa história em relação a histórias anteriores. Por quê? Agora ele está invertendo a ordem de histórias anteriores. Histórias anteriores, lembra? É a esposa do patriarca que é bonita. O patriarca entrega essa esposa tentando se safar. E quem é que limpa a barra dessa história toda? É o ímpio. Isso aconteceu com Abraão. Isso aconteceu com Isaac. Agora não. Agora o belo da história é o patriarca. E é a esposa do ímpio que vai dar em cima dele, como a gente fala no popular. E quem vai limpar a barra não é o ímpio, mas o servo do Senhor. Por que isso? Talvez para nos mostrar que Deus quer apontar para outro. Se a história de Abraão e de Isaac revelam os nossos pecados e nossas fraquezas e nossos temores, a história de José vai revelar a força de um outro patriarca. E a gente vai falar da força e da integridade desse outro patriarca mais adiante. Interessante que José teve uma crescente meio meteórica na casa de Potifar, né? O cara chega lá vendido, de repente começa a servir na casa, tudo dá certo, aí sobe de cargo, aí de repente ele é o chefe da casa, tudo, Potifar falou, pode cuidar, né? E José sabe disso, sabe que a confiança de Potifar é muito grande para com ele. Mas assim como ele, tão certo quanto ele cresce na casa de Potifar, ele também vai ter uma tentação crescente em intensidade. Porque a narrativa fala algumas coisas que às vezes a gente não presta atenção. A gente lembra dessa história, mas às vezes não com os detalhes que ela revela. No verso 7 fala que ela faz uma investida, um convite. E ele recusa esse convite de deitar-se com ela. No versículo 10 diz que ela faz isso constantemente. Essa é a parte que às vezes a gente se esquece. Olha o versículo 10. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. E depois, no versículo 11 e 12, ela arma um esquema para tentar pressioná-lo ainda mais. Ninguém presente, nenhuma testemunha. Agora eu quero ver se ele vai sair. Porque se ele sair, eu vou incriminá-lo, né? Não tem testemunha, então tentaria incriminá-lo. Em todas essas investidas, o texto diz que José se recusou a deitar-se com ela. E na última ele fugiu dessa cilada. Que diferente de Judá, né? Judá é aquele que não demorou muito para deitar-se com aquela prostituta no meio do caminho. E agora José não. José recusa repetidas vezes a investida dessa mulher. Ainda que ela fosse uma pressão para ele, ele se recusa. Por quê? O texto vai dizer que é por causa da sua moralidade, não é? Ele ama, ele tem amor para com o Senhor e amor para com o próximo. Como é que eu poderia fazer isso com o meu Senhor, que me deu tudo, exceto você? Que colocou tudo debaixo do meu controle, exceto você? E como eu faria isso para com o Senhor Deus? Existem algumas coisas aqui preciosas que essa cena nos ensina. Eu acho que no primeiro lugar, e esse é fácil de perceber, mostra um exemplo de fugir da tentação. A Escritura fala em vários lugares sobre fugir da impureza, correr da impureza. Por quê? Porque enfrentá-la seria sinônimo de insensatez. A Escritura sabe da nossa fraqueza, então ser prudente é fugir. E aqui ele foge. Então nesse sentido, ele é um exemplo de alguém fugindo da tentação. Só que a gente não tem que olhar para essa história e fazer uma mera aplicação moralista. Dizer assim, inclusive, fuja da tentação. Por quê? Primeiro porque muitas vezes a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue fazer isso. Nós não nos sentimos aptos. Se a gente acha que o sermão é para macetar a gente, para a gente começar de novo e tentar acertar essa semana,
Então a gente está olhando para o sermão de forma errada, né? Semana passada eu falhei, mas essa semana, nossa, pastor, arrebentou assim. Saí de lá moído, tomei cada pancada, essa semana tem que melhorar. Essa é uma maneira errada de olhar para a Escritura. Porque tem alguma coisa aqui na história que talvez eu e você percamos de vista. O fato de que o Senhor é com ele o tempo todo, o Senhor é com ele o tempo todo, o Senhor era com José, o Senhor era com José, o Senhor era com José, é para você entender que é o Senhor que faz ele livrar-se disso. Então eu não posso dizer assim, seja como José. Porque a história está tentando explicar para mim e para você que é o Evangelho que nos move à santidade, não um espírito legalista. A sua pureza procede do fato do Senhor ser com ele. É verdade que ele entende algumas coisas de maneira muito rica. Por exemplo, ele entende que todo pecado é contra o Senhor. Esse é um princípio precioso que ele está nos ensinando. Dizendo assim, como é que eu faria algo contra o Senhor? Está no verso 9. Como é que eu faria algo contra o Senhor Deus? Contra o meu Deus? Mas eu quero destacar que José está fazendo isso, não para que nós nos sintamos os mais derrotados de todos, embora a gente possa se sentir assim, mas para que a gente entenda que nossa vitória sobre o pecado vem quando o Senhor nos concede forças para tal. É a verdade da presença do Senhor conosco. É a consciência e a aplicação disso que nos fazem vencer a tentação. Antes do que meros músculos espirituais, né? Mera força de vontade. É a consciência da presença do Senhor conosco que nos faz vencer a tentação. Bem, terceira cena da história, a partir do versículo 13, é quando José é perseguido por causa da sua justiça. Essa é a parte dolorida, né? Por quê? No verso 13, ele fugiu, mas a partir do verso 13, agora ela se vê com a roupa na sua mão e fala assim, agora eu tenho como incriminá-lo, tá vendo? Ó? Ele tirou a roupa, queria tentar aqui, me seduzir, eu gritei, ele fugiu, fiquei com a roupa, eu vou incriminá-lo. Então, ela começa essa armação, que revelam duas coisas muito interessantes, que não só nos mostram o que José sofreu, mas o que às vezes o povo de Deus sofre, e acima de tudo o que o Salvador Jesus sofreu. Existe desprezo e existe falso testemunho. O desprezo é evidenciado pela maneira como ela conta a história. Ela se refere a ele como um hebreu, e essa é uma atitude de soberba. Ele não é sangue puro, ele é um hebreu, não é José, ela não chama ele pelo nome. Ele é um hebreu e depois fala, ele é um escravo hebreu, mostrando que ele é da ralé. Então existe um desprezo para com ele. O segundo detalhe é que ela dá falso testemunho duas vezes, montando a história como se José tivesse sido o iniciador de toda esse ocorrido. Isso aqui aponta para a nossa vida quando nós somos justos. E aponta acima de tudo para o nosso Salvador, quando ele foi justo e foi desprezado e foi falsamente acusado. A narrativa está ensinando para a gente, através de artifícios assim, muito bem escritos, literários, muito bem montados, a gente a olhar como são doloridas essas guinadas na nossa vida. Por quê? Olha que curioso. O narrador ele é muito perspicaz em dizer assim, quando José cresceu na casa de Potifar, tudo estava nas mãos dele. Depois, ironicamente, a sua roupa está nas mãos dela. Ele vai de alguém que tem controle da situação para alguém que é controlado por ela. Na primeira parte da história, Potifar vê, o texto original fala que os seus olhos estavam sobre José e aprovavam o que José fazia. Agora são os olhos dela. O texto que fala de cobiça diz que ela, no original diz assim, ela colocou os seus olhos nele. Então o autor está usando a palavra olhos para dizer, antes os olhos de Potifar eram bênção, agora os olhos dela são angustiantes. E além disso, de novo, José se dá mal por causa de uma roupa. Tem uma roupa na história de José aí, sempre tem uma roupa, né? É a roupa que é usada como falso testemunho para mostrar que ele está morto, e agora uma roupa que é usada como falso testemunho para mostrar que ele havia tentado estuprá-la. Isso aqui é a maneira do autor colocar para a gente assim, que a decadência dele é muito dolorida. Ele tinha tudo nas suas mãos, agora ele está na mão dela. Os olhos sobre ele antes eram de aprovação, agora os olhos sobre ele são
sufocantes, né? Antes ele provavelmente vestia do bom e do melhor, agora a sua roupa é motivo de acusação contra ele. Então, o que eu quero colocar é que Deus está preparando você para entender o possível espírito frustrante de José. O texto não fala disso, mas certamente para quem teve sonhos tão gloriosos no começo da história, no capítulo 37, é muito frustrante chegar nesse ponto. É verdade que Deus não permitiu que o pior acontecesse com José, porque de acordo com as leis egípcias, alguém que tentasse estupro deveria ser morto. Mas provavelmente Potifar conhecia a esposa que tinha. Se ela havia tentado tantas vezes para com José, talvez os servos soubessem, já ouvi essa história antes, né? Então Potifar não mata José, pelo contrário, coloca José onde ele tem total controle de José. Ele era o guarda, o chefe da guarda, a prisão estava debaixo do controle, do domínio dele. Ele coloca José ali para manter José debaixo do seu domínio. Isso não deixa de ser uma providência do Senhor. No entanto, eu quero que você pare e pense um pouquinho aqui sobre como a virada de sorte de José é frustrante, porque não veio como decorrência da falha moral dele. Às vezes a gente tropeça e a gente diz assim: Senhor, eu estou muito triste, mas foi falha minha. Mas quando a gente sente que não foi falha nossa, o senso de injustiça palpita muito forte dentro da gente. Esse senso de que você foi injustiçado frustra a gente. A gente até coloca em xeque o plano de Deus. Não é que a gente duvida de que Deus tem um plano, mas você não enxerga. Senhor, eu acredito que o Senhor tem um plano, mas tá difícil. Isso acontece na nossa vida familiar. Pensa em como às vezes nós planejamos as coisas aparentemente bem, mas elas depois vêm a ser frustração. Pensa no caso da mulher que se casa com um cristão para depois viver num reino de terror. Ela achava que ele era do Senhor, que ele fazia parte da igreja. Mas depois ele vem abater nela e vem tornar a vida dela um pequeno inferno, como as pessoas dizem. Pensa na frustração de pais que treinam os seus filhos no caminho do Senhor, mas depois eles se desviam. Que frustração! Cadê o bom plano do Senhor? Pensa na tristeza de nunca ser amado na família do cônjuge. Por mais que você se esforce, a família dele ou a família dela nunca vê você como um filho, como uma filha. Esse tipo de atitude foge do nosso controle, entendeu? Não é resultado das nossas falhas específicas. E eles nos doem porque a gente tem um senso de injustiça. Onde é que eu errei, você pergunta? Onde é que eu errei? Eu não errei em nada. Por que eu estou sofrendo isso? E é aqui que Deus vai confirmar para a gente, no final da história, na quarta e última cena, que o Senhor era com José, não só quando ele estava na casa de Potifar, mas também na prisão. Deus precisa confirmar isso. José precisa aprender isso. Eu preciso aprender isso. Você precisa aprender isso. O finalzinho da história, final do verso 20, 21, 22, 23, vão mostrar que Deus está com ele. Fazendo aquilo que José vai interpretar no finalzinho da sua história, no último capítulo do livro de Gênesis, quando os irmãos, já passou muita coisa. O pai já morreu, os irmãos já estão ali sustentados, ele fala, não, José está esperando a vingança dele. E no finalzinho, José vai dizer, meus irmãos, vocês não entenderam? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. José vai interpretar de que até os sofrimentos pelos quais ele havia passado eram evidência do cuidado de Deus. E isso aconteceu na prisão também. Ele voltou a ter êxito, exaltação em relação aos seus pares. Lembra, ele não é um prisioneiro qualquer. Ele cuida dos outros prisioneiros. Ele tem regalias e confiança. Ele recebe confiança ímpar. É possível que ele fosse o cara com as chaves, entendeu? Você fala, não acredito, você dá pro prisioneiro, mas de novo, ele acha favor do seu Senhor. Ele é alguém que tem a confiança do seu soberano. E a gente mais tarde vai saber que é na prisão que ele encontra o copeiro que tem conexão com o faraó. E aí que a história dá a subida que a gente conhece. Então, nisso tudo, nós vemos a providência divina. Fica muito nítida ao leitor quando novamente é dito que o êxito de José não se deve às suas qualidades, mas à presença do Senhor. Isso é uma coisa que nem sempre a gente aprende. Deixa eu explicar. A gente falar da presença do Senhor no culto é mais comum. Quando você está cantando e aquela música que você gosta, aí você fecha os olhos, lembra do cuidado de Deus. Senhor, o Senhor está presente aqui. Mas quando a gente está doendo,
quando a gente está ferido, nós não temos essa mesma experiência, esse conhecimento empírico de trazer conforto. Então, por isso que é mais difícil nós percebermos o cuidado de Deus, percebermos o êxito de Deus. E a gente costuma quase sempre enxergar Deus distante. Eu vou dar um exemplo de algo que eu acho que eu já falei aqui, mas que revela como isso é difícil até para pastores. Em alguns encontros ou aulas que eu dava para pastores, às vezes eu narrava a história da nossa igreja aqui, a Igreja Aliança. E eu dizia assim: então, meus irmãos, Deus me deu a graça de pastorear uma igreja que, pela graça de Deus, foi organizada em 11 meses, depois que ela foi plantada. E aí a primeira pergunta que eles faziam é: o que vocês fizeram? Eu falei: acho que você não ouviu o que eu falei. Eu falei: pela graça de Deus ela foi organizada em 11 meses. Mas ninguém escutou isso. Eu fiz isso várias vezes. E a pergunta sempre era: mas o que vocês fizeram? Qual foi a dinâmica? Porque a gente tem dificuldade de enxergar o cuidado de Deus. A gente está mais acostumado a enxergar nossas atitudes. E se você olhar para a história de José e olhar para as atitudes de um José que fugiu da tentação e agradou ao Senhor, palmas para José, seja como José, se perdeu a lição da história. Por que José foi tudo isso, tanto na casa de Potifar como na prisão? Porque o Senhor era com José. O Senhor era com José. É assim que o narrador conta a história. Porque você e eu temos dificuldade de enxergar isso. Até os meus colegas pastores perguntavam: o que vocês fizeram? O Senhor era com José. Essa é a lição da história. Não o exemplo maravilhoso de José para nós. Embora ele seja exemplo de fugir da tentação aqui, eu quero que você perceba que essa não é a lição principal do texto. A lição está nos ensinando como o Senhor é presente conosco mesmo em períodos doloridos. É dolorido a gente enxergar o bom plano do Senhor quando a gente está na prisão. É muito dolorido, é difícil. Mas o maravilhoso plano do Senhor não nos livra de tribulações e humilhações. Ele nos conforta com a sua presença. Olha como é que Paulo descreveu um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, Romanos 8. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, lembra? É o mesmo capítulo que fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente ama esses versos. Só que o texto vai falar de fome, nudez, perigo, espada. Entendeu? Ele não deixou de citar as coisas ruins. Pelo contrário, ele só citou coisa ruim. Mas o que ele está ensinando? Como é que ele está confortando? Dizendo que nada nos separa da presença do Senhor. Romanos 8 não é um texto de triunfo, de êxito aqui. É triunfo da presença do Senhor em meio às tribulações daqui. É isso que Romanos 8 está nos ensinando. E é o que a gente tem dificuldade de enxergar. Mas a história termina mostrando que o Senhor era com José. É por isso que ele não era, por isso que ele era poupado, é por isso que ele tinha êxito onde ele estava, é porque o Senhor era com ele. Não é porque ele era um cara 10, é porque o Senhor era com ele. Como é importante a gente enxergar o Senhor na história. Como é importante a gente entender que essa história aponta para o Senhor das nossas vidas. Muitos autores têm enxergado que José é um tipo de Cristo em vários aspectos. Pensa bem, olha só que interessante. José é tipo de Cristo porque ele também é amado pelo seu pai e desprezado e vendido pelos seus irmãos. Ele é o amado do pai, mas entre os seus irmãos ele não tem moral. E ele é vendido por moedas de prata. Mesma história. Ele também é tipo de Cristo porque ele foi tentado e perseguido por causa da justiça. Porque ele foi íntegro, tentado e perseguido por causa da justiça. José também é tipo de Cristo porque ele foi considerado um malfeitor mediante um tribunal injusto. Você fala: Jesus, claro, é considerado um malfeitor e condenado por um tribunal com falso testemunho. E no final, ele é exaltado sobre os seus irmãos, que é a história que vai continuar mais adiante. Então, ele aponta para Cristo em vários aspectos. O paralelo é para que a gente entenda que José não é uma história de como nós temos que ser grandes para Jesus, mas como Jesus é grande por nós. Jesus é grande por nós. Ele é o nosso representante e ele é aquele que consegue em terra estrangeira ser bênção para todas as famílias da terra. E para provar que a história não tem a ver com José,
mas principalmente com Jesus, é porque José não é igualzinho a Jesus em tudo. Tem certos contrastes também, para mostrar que José não sofre tanto quanto Jesus sofre e não experimenta todas as coisas que Jesus experimenta. Primeiro, José é descrito como belo, né? E Jesus Cristo, a Bíblia não fala que ele assim tinha aparência encantadora. A gente acabou de expor Isaías 53, diz que ele era desprezado inclusive na sua aparência. José fugiu da tentação, Jesus Cristo teve que enfrentá-la no deserto. Ele se depara com Satanás e é Satanás que foge dele em meio à tentação. E se José teve o Senhor presente com ele, mesmo na humilhação, nosso Salvador experimentou o abandono do Pai no período mais humilhante de toda a sua trajetória. Por quê? Para que eu e você não experimentássemos o abandono de Deus. Ele é o único que pode dizer que o Senhor não era mais comigo. Porque todos nós que estamos em Cristo, temos aquele que é presente conosco o tempo todo. Eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte: essa história aponta para Cristo, mas ser cristocêntrico na mensagem não é só mostrar o que Cristo faz por nós, é mostrar como é que Cristo trabalha em e através de nós. E eu acho que essa história tem uma lição preciosa sobre como Cristo trabalha em e através de nós com a história de José. Por quê? Porque a trajetória de José no Egito prefigura a trajetória do povo de Deus no Egito, não é? O povo entrando no Egito, pensa bem, o povo entra no Egito e, embora sejam escravos, no primeiro momento eles estão lá aproveitando da comida do Egito, eles logo são exaltados no Egito, eles ficam na terra de Gósen, eles estão lá bem, né? Mas depois que morre José e levantou-se um faraó que não conhecia José, existe opressão sobre o povo de Deus. E mais tarde, eles serão libertados para serem conduzidos ao seu momento de exaltação. A história de José é uma mini história do povo no Egito e depois caminhando para Canaã. Então Deus está ensinando coisas para o povo, não só apontando o Messias, mas ensinando como é que Deus trata com o povo. E eu creio que Ele ensina coisas para nós também. E uma das coisas que Ele nos ensina é que Deus nos coloca em situação de dificuldades, muitas vezes, porque é assim que Ele quer testemunhar as famílias da terra. Pensa bem, José foi colocado na casa de Potifar e Potifar viu, e tudo o que acontecia lá era abençoado por causa da presença de um servo de Deus com aquela família. Algo parecido acontece em e através de nós hoje. Nós temos que entender que Deus nos coloca em certas situações para que nós aprendemos a dar testemunho e as pessoas serem abençoadas por isso, serem abençoadas pelo fato de que nós mostramos um caminho melhor de superar essa angústia, não por nossas forças, mas com dependência da presença de Deus. Deus abençoa a vida de ímpios mediante a presença de crentes. Por exemplo, em 1 Coríntios 7 diz que a mulher crente santifica o seu lar. O texto não está falando de uma mulher que é usada para conversão do seu lar, do seu marido e filhos. Não é disso que o texto está falando. Está falando que a presença dela promove bênção ao redor. Isso em teologia a gente chama de graça comum. É quando Deus usa a presença do seu povo para permear o contexto em redor e impactar positivamente esse contexto. Deus faz isso. E por vezes Deus promove até conversão de pessoas ao nosso redor. Pensa nas histórias bonitas da Bíblia, nos textos que revelam isso. Uma das histórias que eu pensei estudando essa semana foi a serva de Naamã. A gente não sabe o nome dela, e ela só aparece num momento rapidinho da história, mas é aquela que diz assim, vai para minha terra que lá tem um profeta que pode te curar. E Naamã depois vem a ser um servo do Senhor. Por quê? Porque uma serva humilhada, vendida para uma família estrangeira, fala, olha, na minha terra tem profeta. Aqui não, a minha terra tem profeta. A serva de Naamã é o instrumento de Deus para abençoar as famílias da terra. Pense em Filipe com o eunuco. Pense em Salomão com a rainha, né? Então assim, existem várias histórias, por isso que 1 Pedro fala que a esposa ganha o seu marido mediante o seu proceder, não pelo seu muito falar. A ideia é de que Deus nos coloca na vida de pessoas para que nós as ganhemos, inclusive mediante um proceder reto em meio à humilhação.
Nós testemunhamos da presença do Senhor conosco, não só quando nossa conduta é exemplar. Eu queria que você aprendesse isso, presta atenção no que eu vou dizer. Eu estou terminando. Nós testemunhamos da presença do Senhor conosco, não só quando nossa conduta é exemplar. Essa é a parte fácil, né? Você fala assim, olha só, que exemplo de conduta. Mas a gente testemunha da presença do Senhor conosco, quando, não sendo exemplar, nós buscamos a Deus humilhados por nosso pecado, mas desejosos de sermos refeitos por Ele. Entendeu o que eu estou falando? Nós testemunhamos da presença do Senhor quando a gente não é exemplar, mas quando as pessoas veem que quando a gente falha, a gente se volta para Ele, humilhado e desejoso de que Ele nos refaça, quebre-nos e nos faça de novo. Isso é testemunho. Testemunho em meio à humilhação. Deus faz isso. Deus quer que você ensine os outros o que você faz quando a casa cai. Você vai para o Senhor. É isso que você faz, sempre. Você vai para o Senhor e se aproxima do Senhor. Testemunhamos da presença do Senhor não só quando a gente prospera, né? Porque essa parte é legal. Nossa, mas o que está acontecendo com você? Ah, o Senhor é comigo. Não, não é só quando a gente prospera naquilo que a gente faz que a gente testemunha da presença do Senhor. Mas quando humilhados naquilo que a gente faz, a gente ainda demonstra serenidade e gratidão ao Senhor. Isso é testemunhar da presença dEle. E é por isso que eu falei que eu queria trabalhar aqui sobre como Deus está presente nas tribulações, para que humilhados nós sejamos testemunhas. Humilhados nós sejamos fortalecidos como testemunhas às famílias da terra. Eu acho que essa é uma lição preciosa para a gente aprender aqui. Nós somos as famílias disfuncionais que o Senhor quer usar para testemunhar. E entenda isso. Ele não pega a família de propaganda, todo mundo sorrindo, descendo o toboágua. Não é assim que Ele usa pessoas para testemunhar dEle. Ele usa gente quebrada como vocês. Gente disfuncional como vocês. Gente toda atrapalhada como vocês. Né? Pega cada um de vocês e mostra que Ele é presente na sua vida. E como é que isso fica visível aos outros? Como é que as famílias da terra são abençoadas? Quando a sua resposta é de buscá-lo. Às vezes nós temos a graça de sermos exemplares na nossa conduta. Mas se você acha que você é muito bom nisso, eu acho que você está muito cego. Porque a maior parte dos patriarcas não foi muito bom nisso. José é uma exceção aqui. E a gente vai ver mais adiante que José não é tão perfeito assim. Alguns capítulos posteriores vão revelar isso. Mas, na maioria das vezes, a gente testemunha as famílias da terra quando falhos, quando a casa cai e nós buscamos o Senhor. É assim que as pessoas veem a presença do Senhor. Ao invés de amaldiçoá-lo, nós buscamos o Senhor. Eu acho que não tem testemunho mais precioso do que esse. De você mostrar que as coisas não vão bem ao seu redor, mas você continua e na verdade você mostra ainda mais apegado ao seu Deus. As pessoas precisam ver isso, precisam ouvir isso, porque isso é uma lealdade que eles desconhecem. Eles não continuariam a adorar esse Deus se a coisa não vai bem. Eles trocariam de Deus. É isso que eu quero que você entenda. O seu testemunho, o meu testemunho às famílias da terra é porque quanto pior a coisa fica, mais eu me apego ao Senhor. Quanto pior a coisa fica, mais eu me apego a Ele. Eu quero que isso seja uma verdade na sua vida e na minha. Então nós vamos orar agora, suplicando isso ao Senhor. Ó Pai, nós estamos aqui reconhecendo que na maioria das vezes nós não somos exemplares como José foi. Ah, como nós queríamos ser, Senhor. Nós queríamos ser assim sempre. Mas a verdade é que a nossa vida não é um retrato constante de fugir da tentação e de vitória sobre ela. Nós sucumbimos várias vezes. E por isso nós te pedimos perdão. Mas suplicamos que o Senhor se faça presente em nossa vida e se mostre presente aos outros, mediante a nossa busca por Ti. Que nós, famílias disfuncionais, mostremos às pessoas como nós nos apegamos ao Senhor em tempos de dificuldade. Quando somos colocados em situação de desprezo, de humilhação, de frustração, nós nos tornamos mais crentes ao Senhor. Mais crentes do Senhor, mais fiéis ao Senhor. Testemunha a nosso respeito. E se é o seu desejo testemunhar mediante nossa humilhação, Senhor, prepara-nos o coração para aguentarmos esses tempos duros. Prepara-nos o coração
para suportarmos as coisas que o Senhor tem reservado para nós, sabendo que não é por força nossa, mas pelo Senhor que nós perseveramos. Oramos em nome de Cristo. Amém.